Então, continuando, pessoal, existem alguns tipos de hipóxias. Eu tenho a hipoxêmica. O que é isso? É quando baixa a concentração de oxigênio quando eu inspiro. A gente sabe que para respirar, a gente tem que fazer um movimento de inspiração, ou seja, colocar o ar para dentro e depois expirar, colocar o ar para fora. Então, quando eu tenho uma hipóxia hipoxêmica, significa que aí eu vou ter uma diminuição de oxigênio na hora que eu estou inspirando, colocando o ar para dentro. Quando uma pessoa, por exemplo, ela está em uma altitude elevada, né, está em alguma área onde a altitude é elevada, a pessoa ela tem uma hipoxêmica, né? O oxigênio, quando ela inspira, coloca o ar para dentro, aí há uma diminuição de oxigênio. Eu tenho a hipóxia circulatória, ou seja, ela tem uma circulação capilar inadequada, ou seja, o oxigênio está circulando dentro dos capilares, dentro dos vasos de forma inadequada. Quando uma pessoa tem um choque, uma parada cardíaca, isso ocorre, bom? Eu tenho a hipóxia anêmica, onde há uma baixa de hemoglobina, quando vocês já viram, na verdade, né, em anatomia, que no sistema circulatório, que a hemoglobina é quem dá a cor vermelha ao sangue e é quem carrega o oxigênio dentro do sangue. Então, quando eu tenho uma hipóxia anêmica, significa que eu tenho uma baixa de hemoglobina, porque é ela que dá a cor vermelha, né, ao sangue. O que vai causar uma baixa capacidade carreadora de oxigênio no sangue. Porque se eu tenho pouca hemoglobina, eu tenho pouca estrutura, que é a hemoglobina no caso, para carregar o oxigênio, ok? E também eu tenho a histotóxica. Qual é esse tipo de hipóxia? É uma incapacidade dos tecidos de extrair oxigênio do sangue, ou seja, as células começam a ficar incapazes de pegar oxigênio lá no sangue. Por exemplo, quando a gente é envenenado por cianeto. Isso ocorre. Os tecidos, as células não conseguem mais extrair o oxigênio do sangue, certo? Então, esses são os tipos de hipóxia que a gente tem. Existem alguns autores, gente, como esses aqui, ó, que a gente está vendo aqui, Hinckley e Shiver, eles destacam ainda que quando se trata de uma terapêutica medicamentosa, há necessidade de uma prescrição médica. Ou seja, se for oxigênio, como é uma terapêutica, ele está servindo como remédio, então tem que ter uma prescrição médica para que a enfermagem possa desenvolver esse procedimento, tá certo? Consequentemente, é nossa responsabilidade, enquanto profissionais da enfermagem, conhecer com profundidade quais são as vias de administração de oxigênio, as razões de sua eleição, ou seja, para que vai servir aquele oxigênio, as vantagens, as desvantagens e cada método adotado, né? Também nós precisamos conhecer como é que o fluxo de oxigênio adequado, né? E também a quantidade, né, de oxigênio que vai ser fornecida para o paciente, ok? Ó, vamos lá. Umidificação. O que é isso? Isso aqui é recomendável durante a oxigenoterapia. Por quê? Quando a gente o paciente ele precisa de oxigênio de forma prolongada, ou seja, por um tempo já maior, então esse oxigênio ele precisa ser umidificado. Oxigênio seco, sem umidificação ou com baixa umidade, vai fazer o quê? Lesar, ou seja, ferir o epitélio da mucosa respiratória. Onde tiver pele, né, dentro das narinas, descendo, vai ferir o oxigênio seco. Ele fere, por isso que tem que ser umidificado, tá certo? E também a umidificação, ela vai ajudar, porque provoca reação inflamatória também o oxigênio seco e vai dificultar a eliminação da secreção, se eu colocar sem umidificação, tá bom? Ó, aqui, além disso, o oxigênio ele é um gás inflamável, como a gente sabe, não é isso? Para evitar um risco de explosão, é necessário que a gente promova a manutenção dos aparelhos. Sempre a gente fique de olho se a equipe de manutenção tá vindo observar os aparelhos elétricos, porque podem produzir faíscas e aí o oxigênio pode causar uma explosão. Não pode fumar nos ambientes que tem oxigênio, certo? Justamente por conta disso.
tá bom? Ó, o objetivo principal da oxigenoterapia, como a gente viu, é fazer o quê, gente? Combater a deficiência de oxigênio, ou seja, vai ajudar, né, a promover o oxigênio, facilita também a expectoração, ou seja, quando uma pessoa está tomando oxigênio, vai facilitar soltar a secreção que está presa, ajuda nos processos inflamatórios das vias respiratórias, provoca o quê? A dilatação dos brônquios para que a gente respire melhor e também vai auxiliar nas manobras cardiorrespiratórias, ok? Ó, há necessidade de a enfermagem instalar, controlar e acompanhar cuidadosamente essa terapia para prevenir efeitos tóxicos, efeitos colaterais. Então, a gente que entende, a gente precisa realmente saber manusear e fazer esse procedimento. Porque o enfermeiro e a equipe, ele supervisiona, porque ele tem o conhecimento dos gases, né? A interpretação, se está muito oxigênio, se está pouco, se está faltando, a prescrição que o médico fez, tá bom? E as reações do paciente também, né? A gente tem que ter essa cautela, observar como o paciente está reagindo àquela nova terapêutica, certo?